Olá pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e hoje teremos mais um assunto, sistema reprodutor masculino. E hoje iremos estudar a anatomia funcional desse sistema. Então, preste muita atenção. Inscreva-se no canal ou entre pelos grupos de WhatsApp para tirar suas dúvidas aqui nos comentários. E não esqueça, após a videoaula temos uma atividade. Bons estudos! Então o objetivo da aula de hoje é a gente estudar a anatomia funcional do sistema reprodutor masculino. Sistema reprodutor masculino também pode ser chamado de sistema genital masculino. Então beleza, como o objetivo é estudar a anatomia funcional, então primeiro a gente vai fazer o quê? A gente vai ver os órgãos que compõem esse sistema e depois a gente vai ver as suas funções. Então quais são os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino? Primeiro, o órgão mais importante do sistema reprodutor masculino são os testículos. Temos 2 testículos, certo? Em cima dos testículos tem essa cabeleirazinha aqui, ó, que é chamada de epidídimo, certo? Ou seja, tem um epidídimo para cada testículo. Logo temos 2 epidídimos, beleza? A partir do epidídimo, aqui na sua parte terminal, que é chamada de cauda, vai iniciar um tubo que ele se estende até essa dilatação. Esse tubo é chamado de ducto deferente, certo? Então o ducto deferente é uma mangueira que se estende desde o epidídimo até as vesículas seminais. Então aqui eu tenho o ducto deferente, que ele vai até essa dilatação aqui, que é chamada de ampola do deferente. O deferente acaba onde começa uma glândula chamada vesícula seminal. Então temos 2 vesículas seminais aqui no número 4, certo? Então a gente viu que tem 2 testículos, 2 epidídimos, 2 deferentes, 2 vesículas seminais, e aqui vocês têm esse órgão aqui que parece um coraçãozinho, que é a próstata. A próstata a gente tem apenas uma, certo? E por dentro da próstata vai passar a uretra, que também passa por dentro do pênis, certo? Então aqui a gente vai ter o que? A continuação do deferente, que é um tubo também chamado uretra, que é o ponto de comunicação com o meio externo, e a uretra passa por dentro tanto da próstata quanto do pênis. Então o último órgão que a gente vai estudar aqui é o pênis, que é o órgão de cópula masculino. Então se a gente for separar os órgãos sexuais masculinos, são 2 testículos, 2 epidídimos, 2 ductos deferentes, 2 vesículas seminais, uma próstata, uma uretra e um pênis, certo? Então estes são os órgãos do sistema reprodutor masculino. Vale a pena salientar o seguinte nessa imagem. Essa bolha que vocês estão vendo aqui, ó, é a bexiga urinária. Então aqui tem o ureter e a bexiga urinária, ou seja, a urina proveniente lá dos rins, ela vai ser armazenada na bexiga e expelida pela uretra também, certo? Ou seja, no caso da mulher, a uretra é o ponto de saída da urina e a vagina é o ponto de entrada do pênis, ou seja, a mulher tem uma via sexual e uma via urinária, certo? Elas são independentes, certo? No caso do homem, eu tenho uma via urinária. No caso do homem, eu tenho a uretra como sendo tanto a via urinária quanto a via sexual, tudo bem? Quanto a saída do sêmen. Então essa é uma característica que difere bastante os 2 sexos, beleza? Aqui eu tenho um córtex sagital, ó, mostrando esses órgãos dentro da cavidade pélvica, certo? Então basicamente o órgão primário reprodutor masculino é o testículo, certo? Esses órgãos que estão dentro da cavidade pélvica são chamados órgãos ou glândulas acessórias, tudo bem? Então vamos ver os mesmos que a gente viu até então, ó. Testículo, epidídimo em cima dele, certo? E os 2 são protegidos por uma bolsa, que é chamada de escroto.
ou saco. Gente, por favor, não chama isso de bolsa escrotal ou saco escrotal. O nome escroto já significa saco, certo? Se um dia te chamaram de escroto na vida, amigão, é porque falaram que você é um saco, tudo bem? Então isso aqui é o escroto ou saco, certo? Então o testículo e o epidídimo ficam protegidos pelo escroto, certo? Aí aqui a gente tem o ducto deferente, que se liga com a vesícula seminal aqui, certo? Abaixo da vesícula seminal vocês têm a próstata, e aqui eu já tenho o início da uretra, que a uretra passa tanto por dentro da próstata quanto por dentro do pênis, certo? E aqui vocês podem ver no detalhe, ó, a bexiga urinária, onde vai ficar armazenada a urina proveniente dos rins. Então aqui tem o ureter, a bexiga, e aí a urina vai ser eliminada pela uretra também. Vocês podem ver que tem uma comunicação aqui, ó, entre a bexiga e a uretra, certo? E entre o deferente e a uretra também, certo? Por isso que no homem a gente tem a uretra sendo tanto a via sexual quanto a via urinária, beleza? Então isso é uma característica importante. Outras coisas legais de salientar aqui. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, é o reto. O reto é a última porção do intestino, certo? E aqui tem o ânus. Olha a proximidade do ânus com a próstata, ó. Por isso que quando chega uma certa idade, amigão, ó, tem que tomar dedada lá, certo? Por quê? Porque o ânus fica bem próximo da próstata. Então o exame mais sensível para detectar hiperplasia ou câncer de próstata é o toque ainda, tudo bem? Porque verifica-se se a próstata está muito dilatada, certo? Isso pode caracterizar tanto um câncer de próstata quanto uma hiperplasia benigna de próstata. Mas basicamente o exame é o toque, tudo bem? Então aqui tem a próstata e o ânus, os dois estão bem próximos, tranquilo? E aqui vocês têm uma estrutura aqui na frente chamada sínfise púbica. A sínfise púbica é o biquinho do osso pubis lá na frente. E aqui vocês veem que ele está conectado com o pênis, ó, através de um ligamento que é chamado ligamento suspensor do pênis. Isso aqui vai dar apoio rígido para o pênis conseguir ficar ereto. Então o pênis fica ancorado na sínfise púbica através de um ligamento. E é isso que vai dar apoio rígido para o pênis ficar ereto. Tudo bem? Então essas são as características que vocês têm vendo numa vista sagital. Agora vamos ver a função desses órgãos reprodutores masculinos. Como foi dito, os testículos são os principais órgãos reprodutores masculinos. E a gente pode caracterizar os testículos, assim como a gente caracterizou os ovários nas mulheres, como um órgão flex. Por quê? Porque ele participa tanto do sistema endócrino, produzindo hormônio, quanto do sistema reprodutor, produzindo gametas. Então funciona assim, ó. Isso aqui é uma ampliação dos testículos, ó. E a gente verifica que os testículos têm duas partes funcionais. Uma que é uma rede de tubos, certo? Microtúbulos, chamados túbulos seminíferos, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Certo? Aqui eu tenho uma ampliação de um túbulo seminífero. Nesses túbulos seminíferos vai ocorrer a espermatogênese, ou seja, a formação dos espermatozoides, dos gametas masculinos, certo? Então os gametas masculinos, que são os espermatozoides, são formados nos túbulos seminíferos, certo? Então essa é a primeira parte funcional dos testículos. A segunda parte funcional dos testículos são as células intersticiais, ou seja, as células que ficam em volta dos túbulos seminíferos, que são chamadas células de Leydig. Gente, eu disse Leydig, não Lady Gaga. Nossa, essa foi péssima, apaga isso, velho. Essas células de Leydig, elas são importantes na produção de testosterona, que é o hormônio masculino, certo? Então os hormônios masculinos são produzidos em um lugar e os gametas são produzidos em outro, ou seja, os hormônios são produzidos nas células intersticiais de Leydig e os gametas são produzidos nos túbulos seminíferos. Então a gente tem duas partes funcionais dentro dos testículos. E vale a pena salientar que o testículo só vai conseguir produzir os gametas
E o hormônio testosterona, se ele for estimulado pela hipófise, através dos hormônios FSH e LH. Então o testículo é um órgão endócrino e um órgão reprodutor, beleza? Então por isso que ele é um órgão flex. Em cima do testículo aqui, ó, vocês podem ver, ó, que tem uma cabeleirazinha. Essa cabeleirazinha que tem em cima dos testículos é chamada de epidídimo, certo? Vocês viram aqui que os túbulos seminíferos são uma rede de tubos. O que tem dentro dos epidídimos nada mais é também do que uma rede de tubos enroladinhos lá dentro dos epidídimos. Só para vocês terem uma ideia, vamos pensar, ó, lembra do meu fio telefônico aqui? Ó? Vamos pensar que os epidídimos é uma rede de tubos que estão todas enroladas, assim igual esse fio aqui, ó, certo? Quando a gente esticar esse fio, você vê que é bem comprido, ó. Se você esticar completamente a rede de tubos que tem dentro dos epidídimos, você vai verificar que eu tenho 5 metros, eu disse metros, de túbulos dentro dos epidídimos, certo? Então ele tem uma área de superfície bastante grande. Para quê? Os testículos produzem os espermatozoides, só que esses espermatozoides estão imaturos, eles não estão amadurecidos ainda. O que os epidídimos vão fazer? Os epidídimos amadurecem esses espermatozoides. O que é esse amadurecimento? Quando o testículo produz o espermatozoide imaturo, ele sai sem flagelo, sai só com rabíchula. O que o epidídimo vai fazer? Ele vai completar a formação do flagelo. Tudo bem? Isso vai conferir o quê? O batimento do flagelo dentro do corpo feminino e ele vai conseguir andar até as tubas uterinas. Tudo bem? Então o amadurecimento completo dos espermatozoides ocorre dentro dos epidídimos. E além disso, os epidídimos ainda protegem e armazenam esses espermatozoides por um período de 15 a 20 dias. Tudo bem? Ou seja, diferentemente da mulher, que ela ovula em ciclos de 14 em 14 dias, o homem produz espermatozoides constantemente e eles ficam armazenados e protegidos nos epidídimos. E quando houver a relação sexual, vai ocorrer a liberação desses espermatozoides amadurecidos lá dentro da vagina. Tudo bem? Então é isso que vai ocorrer. Então os testículos produzem os espermatozoides e os epidídimos, que tem uma grande área de superfície, eles amadurecem, protegem e armazenam esses espermatozoides por um período de 15 a 20 dias. Beleza, galera? Maravilha, agora ficou fácil. Ó. Então, se os testículos produzem, os epidídimos amadurecem, protegem e armazenam, o deferente, que é esse tubo aqui, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai conduzir os espermatozoides até essa região aqui, ó, até essa dilatação que é chamada de ampola. Próximo da ampola, a gente vai ter as vesículas seminais, e essas vesículas seminais são glândulas acessórias do sistema reprodutor masculino. O que as vesículas seminais vão fazer? Elas vão produzir um líquido, e esse líquido vai ser a maior parte do sêmen, que é o que sai na ejaculação, e esse líquido seminal corresponde a aproximadamente 60% do sêmen. E ele é rico em frutose, certo? E ele é rico também numa substância chamada fibrinogênio. Por que tem frutose? A frutose, ela serve para quê? Para dar energia para o espermatozoide bater o seu flagelo dentro do corpo feminino. Então é isso que vai dar energia para o flagelo do espermatozoide bater lá dentro. Tudo bem? O fibrinogênio é uma substância coagulante. Então quando ocorre a ejaculação, você percebe que aquilo é uma cola, assim. Por quê? Aquilo é um produto coagulado, certo? Menino, garoto, senhor, se você se masturbar e quando você for ejacular, faça isso na parede, você vai ver que o sêmen vai grudar na parede e depois de alguns minutos ele fica líquido, certo? Por quê? Porque o fibrinogênio é essa substância que faz colar, é um coagulante, certo? E depois ele vai se tornar líquido. E quando ele se torna líquido, isso permite o batimento do flagelo do espermatozoide e permite a mobilidade dos espermatozoides. Então o líquido seminal produzido pela vesícula seminal, ele é rico em frutose, que dá energia
para o flagelo do espermatozoide bater, e ele tem fibrinogênio, que vai dar, que é uma substância coagulante importante para o espermatozoide grudar lá no útero, tudo bem? E depois ele fica líquido e o espermatozoide consegue nadar até as tubas, beleza? Então essa é a importância do líquido seminal, que corresponde à maior parte do sêmen, certo? A próstata, que é essa glândulazinha que fica perto do ânus, ela vai produzir uma substância chamada líquido prostático, certo? O líquido prostático é rico numa solução alcalina, e vocês lembram que a vagina é ácida, certo? Então, como o líquido prostático produz uma substância alcalina, certo? Essa substância alcalina vai dar uma neutralizada naquela acidez dentro da vagina e vai permitir com que os espermatozoides sobrevivam por mais tempo dentro da vagina, certo? Então, essa é uma função importante do líquido prostático, certo? Então, o líquido seminal corresponde a aproximadamente 60% do sêmen e o líquido prostático corresponde a aproximadamente 30 a 35% do sêmen, certo? O restante é espermatozoide, fibrinogênio e várias substâncias, tudo bem? Mas basicamente vocês vão ter a maior parte do sêmen sendo líquido seminal e líquido prostático, beleza? Maravilha. Então, depois que eu tenho a adição do líquido seminal e do líquido prostático aos espermatozoides, a gente vai ter o que é chamado de sêmen, que é o que vai sair pelo pênis, através da uretra. Tudo bem? Então, olha o caminho que foi feito. Ó. O espermatozoide foi produzido no testículo, armazenado no epidídimo, conduzido pelo deferente, aí ele recebe a adição de líquido seminal e prostático, aí eu vou ter a formação do sêmen, e esse sêmen vai ser ejaculado através do pênis. Tudo bem? Então, é esse caminho que o sêmen faz para ser ejaculado na vagina da mulher, beleza? Aqui eu fiz um esquema simplificado para vocês entenderem o sistema reprodutor masculino. Eu quero que fique claro de uma vez por todas. Olha só, então aqui a gente tem, ó, a bolsa, que vocês podem chamar de saco ou escroto, tudo bem? E dentro do escroto eu tenho os dois testículos, e eu também tenho os epidídimos aqui, beleza? Aí depois dos epidídimos eu tenho o ducto deferente, que é essa mangueira aqui, que eu arranquei essa mangueira do meu chuveiro, certo? Quando chegar nessa região aqui, que é a vesícula seminal, a gente vai ter a adição de líquido seminal, que é rico em frutose para o batimento do flagelo, e fibrinogênio para transformar aquilo num gel, para grudar, certo? Aqui eu tenho a próstata, certo? Que a próstata é rica em um líquido alcalino, e aqui depois da próstata tem também a glândula bulbo-uretral, que também é rica num líquido alcalino que lubrifica também a uretra. Aqui vocês têm a uretra, e aqui vocês vão ter a uretra protegida pelo pênis, que isso aqui seria o corpo esponjoso do pênis, que protege a uretra. Então aqui a gente tem um esquema simplificado de como que funciona o sistema reprodutor masculino. Então o sistema reprodutor masculino é tão simples que ele nada mais é do que uma rede de mangueiras. Então olha só uma função importante do escroto, ó, da bolsa. Quando tiver calor, olha o que acontece com o escroto, ó. O escroto incha e as bolinhas vão lá para baixo. E a gente sabe que para ocorrer a espermatogênese ela ocorre numa temperatura entre 33 e 34 graus. Se os testículos estivessem dentro da cavidade pélvica, eles não iam conseguir fazer espermatogênese, porque a cavidade pélvica é muito quente, certo? Ela está lá em torno de 37 graus e os espermatozoides não sobreviveriam, certo? Então, o que o escroto faz? Quando está calor, o escroto aumenta de volume e afasta os testículos do corpo, resfriando-os. E quando está frio, olha o que ele faz, ó. Ele retrai, fica enrugadinho, certo? E aí ele vai encostar no corpo e ficar mais quentinho, tudo bem? Então é para isso que serve o escroto. E a gente só faz isso por quê? Porque lá no escroto, lá na bolsa, tem um músculo chamado músculo dartos, que é um músculo liso. Então em condições de calor, o músculo dartos incha e afasta os testículos para resfriá-los.
Quando está frio, o músculo dartos retrai, deixa o escroto enrugadinho e encosta as bolinhas na cavidade pélvica, deixando elas mais quentinhas, mantendo-as sempre numa temperatura entre 33 e 34 graus Celsius, beleza? Uma coisa que eu esqueci de falar aqui é que durante a ejaculação o homem ejacula cerca de 2 a 5 ml de sêmen em cada ejaculação, e nesse sêmen que é ejaculado a gente vai ter em torno de 50 a 200 milhões de espermatozoides em cada ejaculado. Se você tem 28 filhos, faça a vasectomia, que é a cirurgia de esterilização masculina. Por quê? Você não vai ficar menos macho, nem vai ficar broxa. Porque olha o que é feito na vasectomia. A vasectomia é um corte no ducto deferente, certo? Ou seja, o espermatozoide é produzido, amadurecido, protegido e armazenado, só que na hora que ele for liberado, ele não vai conseguir seguir seu caminho para ser ejaculado lá no corpo feminino, tudo bem? Então aquilo que vai sair depois que a pessoa faz a vasectomia é somente líquido seminal e líquido prostático, tudo bem? Não sai espermatozoides porque você cortou a comunicação dos espermatozoides com a uretra, tudo bem? Que foi aqui no deferente. Então faz uma incisão no escroto e faz um cortinho no deferente, amarra ele em cima, amarra ele embaixo. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer é que os espermatozoides voltam e eles vão ser reabsorvidos lá nos testículos por fagocitose. Não vai acontecer absolutamente nenhum problema. Você não fica broxa nem menos macho por isso. Só vai ficar estéril. Vai deixar de povoar a terra aí. Tudo bem? Beleza, galera?